Daniel desceu do avião e respirou fundo. Finalmente, em casa, depois de 5 anos. O ar quente o atingiu como uma onda, denso e carregado de cheiros que ele havia esquecido existirem. O cheiro da cidade, da comida sendo preparada em algum lugar próximo. O cheiro de poeira vermelha, chuva e algo doce que ele não conseguia nomear, mas que seu corpo reconheceu antes mesmo de sua mente. Ele ficou no topo da escada por um momento e fechou os olhos. 5 anos. Ele estivera longe por 5 longos anos. E nesses 5 anos, tanta coisa havia mudado. Tudo havia mudado. Ele havia mudado. Havia planejado essa viagem por meses. A imaginar-a repetidamente, deitado acordado em sua cama grande em sua casa grande do outro lado do mundo, passando por cada detalhe em sua cabeça como um homem ensaiando uma cena de uma peça. Pousaria silenciosamente sem avisar ninguém. Pegaria um táxi direto para a casa, a linda casa que construíra para sua mãe com seu próprio dinheiro. Bateria à porta e esperaria. E quando ela abrisse e o visse ali, diria as palavras que guardava há anos. Mamãe, está feito. Tudo pelo que você orou, aconteceu. Estou rico agora. Você nunca mais sofrerá. Ele estivera tão certo daquele momento, tão convencido de que o esperava. Mas o que Daniel encontraria ao chegar naquela casa mudaria tudo o que pensava saber sobre sua vida. Daniel Miller era um homem rico. Muito rico. Possuía 2 empresas. Tinha dinheiro em bancos de 3 países diferentes. Tinha uma casa no exterior com 6 quartos e um jardim que sua esposa Clara enchia de flores toda a primavera. Jornais haviam escrito artigos sobre ele. Empresários o apontavam como exemplo do que trabalho duro e foco poderiam fazer. Alguns daqueles artigos o chamavam de o menino que veio do nada e construiu tudo. E era verdade, porque 5 anos atrás, antes de tudo isso, Daniel fora um jovem pobre com sapatos gastos e um coração cheio de esperança. Naquela época, ele e seu irmão Victor viviam com sua mãe, Mama Grace, em um pequeno apartamento em uma rua barulhenta perto da periferia da cidade. As paredes daquele apartamento eram tão finas que se ouvia os vizinhos do outro lado tossindo à noite. O telhado vazava quando chovia forte. A cozinha não tinha fogão adequado, apenas um pequeno queimador de gás que Mama Grace comprara usado e consertara ela mesma 3 vezes. Mas o apartamento estava cheio de algo que não tinha preço. Mama Grace era a razão de Daniel estar parado naquela escada do aeroporto. Quando o pai de Daniel morreu, Daniel tinha apenas 9 anos. Victor tinha 5. Eram jovens demais para entender a maioria do que estava acontecendo, mas entendiam uma coisa claramente. Sua mãe não parou. Ela não se sentou e desistiu. Secou as lágrimas, amarrou sua canga firme na cintura e foi trabalhar. Começou a vender comida na beira da estrada perto do grande mercado. Acordava toda manhã antes das 4 horas, antes do sol, antes dos pássaros, antes de quase todos na cidade, e começava a cozinhar bolinhos de feijão, banana frita, pequenas sopas de pimenta em copinhos. Carregava tudo para sua mesa de madeira na estrada e vendia até a comida acabar. Então voltava para casa, descansava 1 hora e começava a cozinhar de novo para a manhã seguinte. Além disso, lavava roupas para 3 famílias na parte mais rica da cidade. Limpava escritórios nos fins de semana. Durante as férias escolares, pegava trabalhos extras onde quer que encontrasse. Alguns dias fazia 2 empregos. Alguns dias fazia 3. Algumas noites chegava em casa tão cansada que mal conseguia levantar os braços, mas sempre se sentava à mesa com seus meninos e perguntava sobre o dia deles. E sempre ouvia como se suas respostas fossem a coisa mais importante que ouvira na semana inteira. Ela nunca reclamou, nem uma vez. Toda manhã, sem falhar, chegava à porta do quarto deles e dizia a mesma coisa em sua voz quente e certeira. Levantem, meus meninos. Hoje vai ser um bom dia. Eu sinto. Ela dizia isso nos dias em que o dinheiro quase acabara. Dizia nos dias em que o proprietário batia à porta com cara dura e palavras mais duras ainda. Dizia na manhã seguinte a Daniel ter voltado da escola de olhos vermelhos porque as outras crianças haviam rido de seus sapatos, aqueles com as solas rachadas que ele consertara com uma tira de borracha. Ela o sentara naquela noite, segurara seu rosto com ambas as mãos e olhara firme. Esses sapatos o levaram à escola e o trouxeram para casa em segurança, disse ela. Isso é suficiente. Como a sua comida. Ela economizava cada dólar que podia, dobrando as notas cuidadosamente e colocando-as em uma pequena caixa de lata que guardava debaixo do colchão. Quando Daniel precisava de mensalidade escolar, ela abria a caixa. Quando precisava de livros didáticos, abria a caixa. Quando Daniel ganhou uma bolsa para estudar engenharia no exterior e precisava de dinheiro para o visto, a passagem e os primeiros meses de aluguel, ela abriu aquela caixa uma última vez, contou cada nota dentro e entregou o dinheiro com mãos firmes. Vá, disse ela simplesmente. Vai se torne o que eu sempre soube que você seria.
E Daniel foi. Nos anos que se seguiram, trabalhou mais do que jamais trabalhara em sua vida. Estudou, se esforçou, falhou em algumas coisas e tentou de novo. Pegou empregos que outros não queriam. Ficava até tarde quando todos iam para casa. E lentamente, ano após ano, construiu a vida que sua mãe orara. Nunca esqueceu a caixa de lata. Nunca esqueceu o que custara a ela enchê-la. Enviava dinheiro para casa todo mês sem falhar uma vez. Primeiro $200, depois $500, depois $1000. À medida que sua renda crescia, mandou derrubar o antigo apartamento e construiu uma casa adequada em seu lugar. Uma casa de verdade com paredes sólidas, pisos de cerâmica, cozinha de verdade e um bom telhado que não vazaria quando chovesse. Mandou dinheiro para móveis, geladeira, televisão. Colocou o irmão mais novo Vítor encarregado de tudo. Vítor morava na casa com Mama Grace. Vítor recebia o dinheiro e administrava a casa. Vítor enviava atualizações. Mamãe está bem. Está tudo bem, não se preocupe. E Daniel acreditara nele. Acreditara porque era mais fácil do que não acreditar. Acreditara porque estava ocupado com sua nova vida, suas empresas, suas viagens, seus planos. Acreditara porque, no fundo da parte de si mesmo que não gostava de olhar de perto, convencera-se de que enviar dinheiro era o mesmo que estar lá. Que pagar por coisas era o mesmo que cuidar de alguém. Que amor enviado através de um oceano na forma de dólares todo mês ainda era amor. Estava prestes a descobrir exatamente o quão errado estava. Mas naquela noite, descendo os degraus do avião com sua única mala no ombro, Daniel ainda não sabia de nada disso. Naquela noite, era apenas um filho voltando para casa para surpreender sua mãe, cheio de uma felicidade que vinha se acumulando há meses. Um sorriso já se formando em seu rosto ao pensar na expressão dela ao abrir a porta. Estava nervoso? Sim, um pouco. Daquela forma como se fica nervoso antes de algo que se espera há muito tempo. Pegou sua mala e saiu para o ar quente da noite. Chamou um táxi. Para onde? Perguntou o motorista. Daniel deu o endereço. O endereço da casa onde crescera. A casa onde sua mãe vivera a maior parte de sua vida. A casa para a qual enviara dinheiro para reparar e manter ao longo dos anos. O motorista assentiu e entrou no trânsito. Enquanto dirigiam, Daniel observava a cidade passar pela janela. Algumas coisas eram como lembrava. As ruas largas, as barracas do mercado transbordando para as calçadas, os grupos de crianças brincando em espaços abertos enquanto a noite esfriava. Mas outras coisas eram diferentes. Novos prédios surgiram onde antes havia terrenos vazios. Alguns prédios mais antigos haviam desabado e ninguém os substituíra. Ruas inteiras pareciam diferentes de como lembrava. E ele precisava se lembrar constantemente que 12 anos era muito tempo. Cidades mudam, pessoas mudam. Tirou o telefone e tentou o número de Vítor mais uma vez. Ainda nada. Guardou o telefone no bolso e olhou pela janela. O táxi saiu da estrada principal e começou a passar por ruas menores. Essas eram as ruas onde Daniel crescera. Conhecia cada curva. Lembrava de andar de bicicleta por aquela estrada ali, aquela com o grande buraco perto da esquina que ainda estava lá, ainda não preenchido depois de todo esse tempo. Lembrava da loja naquela esquina onde a velha mulher vendia biscoitos por 5 centavos cada, e como ele e Vítor juntavam suas moedas para comprar o máximo que podiam. Vítor. Daniel apertou os lábios. Ele e seu irmão eram diferentes em quase todos os aspectos. Daniel era o mais velho, o sério, o que estudava duro e ficava quieto e fazia o que precisava ser feito. Vítor era 4 anos mais novo, e onde Daniel era estável e cuidadoso, Vítor sempre fora fácil e suave. Vítor conseguia fazer qualquer um rir em 5 minutos de conhecê-lo. Conseguia conversar para entrar ou sair de quase qualquer situação. Tinha um sorriso que fazia as pessoas confiarem nele antes mesmo de saberem porquê. Quando Daniel partiu para o exterior, Vítor tinha 25 anos, ainda jovem, ainda encontrando seu caminho. Daniel o sentara antes de partir e falara com ele como um homem. Você é quem está aqui agora, dissera Daniel. Cuide da mamãe. Certifique-se de que ela tenha o que precisa. Enviarei dinheiro todo mês. Prometo. Mas você precisa estar aqui. Vítor assentira. Eu entendo, disse. Não se preocupe com nada. Vai nos orgulhe. E Daniel fora. Nos primeiros anos, as atualizações eram regulares. Vítor ligava frequentemente, enviava fotos, às vezes informava como Mama Grace estava. Ela havia ido ao médico. Comprado um colchão novo. Entrado para um grupo de mulheres na igreja e estava muito feliz com isso. A casa precisava de uma nova pintura. Daniel enviou o dinheiro e Vítor disse que estava feito.
Então lentamente as ligações se tornaram menos frequentes. Então se tornaram curtas. Então se tornaram principalmente mensagens de texto. E então, no último ano ou mais, tornaram-se quase nada. Daniel notara. Até dissera alguma vez: Vítor, você precisa ligar mais. Quer saber como a mamãe está? E Vítor respondera com voz alegre, dizendo que estava tudo bem. Para não se preocupar. E Daniel acreditara nele porque era mais fácil acreditar. Porque Daniel estava ocupado com trabalho e vida e todas as 1000 pequenas coisas que preenchem os dias de uma pessoa. Porque confiava no irmão. Porque dizia a si mesmo que enviar dinheiro todo mês era o mesmo que estar lá. Estamos chegando, disse o motorista. Daniel se endireitou. Reconhecia a rua agora. Era a estrada que levava à casa, aquela alinhada com árvores antigas cujos galhos pendiam baixo sobre o caminho. Ele costumava subir aquelas árvores quando criança. Costumava sentar nos galhos mais altos em tardes quentes e fingir que podia ver o mundo inteiro de lá. As luzes da rua eram fracas aqui, algumas quebradas, projetando sombras longas através da estrada. E então Daniel a viu. A princípio, pensou que fosse um monte de pano no lado da estrada. Algo descartado, esquecido, deixado ali por acidente. Mas quando os faróis do táxi varreram por cima, o monte se moveu levemente. Apenas um pequeno movimento lento, como algo tentando se mexer e achando difícil demais. Pare, disse Daniel. Desculpe. Para o carro. Pare. Para o carro agora. O motorista friou bruscamente. Daniel saiu pela porta antes do táxi parar completamente. Andou rapidamente em direção ao lado da estrada, seu coração já fazendo algo estranho no peito. Uma batida rápida e assustada que ainda não entendia, mas que seu corpo parecia saber antes de sua mente alcançar. Ajoelhou-se, e o mundo parou. A mulher sentada no chão era velha e magra. Vestia um vestido que outrora fora azul, mas desbotara para quase cinza, rasgado na barra e sujo nas bordas. Seus sapatos estavam tão gastos que a sola de um deles se soltara e batia frouxa quando ela se movia. Seu cabelo não estava feito. Suas mãos, que descansavam abertas em seu colo como copos vazios, estavam secas e rachadas nos nós dos dedos. Ela olhou para ele lentamente, como se até aquele pequeno movimento lhe custasse algo. E Daniel viu o rosto de sua mãe. Grace, sua mãe. Mama Grace, a mulher que o criara, que acordara antes do amanhecer para fritar comida e vendê-la na beira da estrada para que seus meninos tivessem mensalidade escolar, que passara sem roupas novas por anos para que Daniel tivesse o uniforme que precisava, que orara por ele toda a manhã antes da escola, cuja voz era o primeiro som que lembrava da infância, e aquele que ouvira em sua cabeça em cada dia difícil de sua vida no exterior quando precisava de algo para se agarrar. Ela estava sentada no chão sozinha em uma rua escura, mal consciente. Mamãe, sussurrou ele. Ela piscou lentamente, como alguém acordando de um sono muito profundo. Olhou para ele e por um momento seus olhos estavam confusos, desfocados, procurando seu rosto sem encontrá-lo. Então algo mudou. Daniel, disse ela. Sua voz era tão pequena. Soava como uma voz que não era usada há muito tempo. E assim, com aquela única palavra, o homem que construíra pontes, trabalhar em salas de reuniões e viver uma vida calma e ordenada por 12 anos sentiu algo dentro de si simplesmente se partir. Ele a reuniu em seus braços com todo o cuidado que podia. Daquela forma como se carrega algo precioso que se teme quebrar, e ela pesava quase nada. Pesava tão pouco que o assustou. Ela se inclinou nele lentamente, como se estivesse esperando algo sólido para se apoiar há muito tempo. E ele a segurou e não conseguia falar. Estou aqui, mamãe, finalmente conseguiu dizer. Estou aqui. Eu a peguei. O motorista do táxi saíra do carro e estava parado a alguns metros, observando em silêncio. Hospital, disse Daniel sem olhar para cima. Por favor, o caminho mais rápido. O hospital ficava a 20 minutos. Esses 20 minutos foram os mais longos da vida de Daniel. Sentou no banco de trás do táxi com a cabeça de sua mãe descansando em seu ombro, uma mão segurando a dela, a outra pressionada gentilmente contra suas costas para mantê-la ereta. Ela flutuava dentro e fora da consciência. Às vezes abria os olhos e olhava para ele, às vezes os fechava novamente, e ele observava seu peito para ter certeza de que ainda subia e descia. Seu telefone vibrou. Era Clara. Pousou bem. Como está a viagem? Ele olhou para a mensagem por um momento. Então digitou: encontrei a mamãe na rua. Levando-a para o hospital. Ligamos depois. 3 pontos apareceram imediatamente, mostrando que ela estava digitando. Então, meu Deus, Daniel, sinto muito. Vai. Me liga quando puder. Te amo.
Ele bloqueou a tela e guardou o telefone no bolso. Olhou para o rosto de sua mãe. Quanto tempo? Pensou. Quanto tempo ela estava assim? Quanto tempo ela estivera lutando e piorando e ninguém fizera nada? Quanto tempo ela estivera sentada sozinha naquela casa ou pior naquela rua enquanto ele sentava em seu apartamento confortável do outro lado do mundo dizendo a si mesmo que estava tudo bem porque uma voz ao telefone dissera isso. Pensou em todo o dinheiro que enviara, centenas de dólares todo mês por anos. Nunca falhara um único mês. Estivera tão orgulhoso disso, tão certo de que significava que era um bom filho, um homem responsável, uma pessoa que cumpria suas promessas. Mas sua mãe estivera sentada no chão em um vestido rasgado sem sapatos que servissem. O dinheiro não a alcançara, ou não todo. Não o suficiente. Vítor. A mandíbula de Daniel se contraiu. Forçou-se a respirar. Não agora. Não podia pensar em Vítor agora. Agora, a única coisa que importava era a mulher ao lado dele. A mulher que lhe dera tudo o que tinha e não pedira nada em troca exceto que seus filhos ficassem bem. O táxi parou na entrada do hospital e Daniel saiu antes de parar completamente. Os médicos trabalharam rapidamente. Levaram Mama Grace para uma sala e pediram que Daniel esperasse do lado de fora. Ele sentou em uma cadeira de plástico duro no corredor e encarou o chão. Ao redor, o hospital zumbia com seus sons noturnos habituais, vozes suaves, passos distantes, o bip ocasional de uma máquina em algum lugar do corredor. Uma enfermeira saiu depois de um tempo e fez perguntas. Quando ela comeu pela última vez? Tinha algum histórico médico que ele conhecesse? Estava tomando algum medicamento? Daniel respondeu que podia, que não era muito. Essa realização de que não sabia as respostas para perguntas básicas sobre a saúde de sua própria mãe sentiu-se como um peso pesado sobre ele. Depois de cerca de 1 hora, um médico saiu. Era um homem jovem com o rosto cansado e olhos gentis, vestindo um jaleco branco sobre uma camisa amassada. Ela está estável, disse primeiro. E Daniel sentiu o ar sair dele em um suspiro. Graças a Deus, disse. O médico sentou-se ao lado dele. Ela está severamente desnutrida, disse, mantendo a voz baixa e cuidadosa. Seu corpo não tem recebido a comida e água que precisa há muito tempo. Também tem uma infecção que não foi tratada, provavelmente há várias semanas, talvez mais, e há sinais de outros problemas de saúde que foram deixados sem cuidado. Daniel ouviu. Isso não aconteceu da noite para o dia, disse o médico, e havia algo em sua voz que não era acusação, mas também não era não acusação. Esse tipo de condição se desenvolve ao longo de meses. Ao longo de muito tempo sem ser devidamente cuidada. Daniela sentiu. Não podia confiar em sua voz naquele momento. Ela precisará ficar aqui por alguns dias, continuou o médico. Daremos fluidos, trataremos a infecção e monitoraremos. Ela é forte. Seu corpo está lutando, mas precisa de descanso e cuidados adequados. Ela terá, disse Daniel. O que quer que precise, o que quer que custe. O médico assentiu e levantou-se. Pode vê-la daqui a pouco. Daniel sentou naquele corredor por muito tempo depois que o médico saiu. Sentou ali e pensou em sua vida, nas escolhas que fizera e nas que não fizera, na distância que colocara entre si e casa, dizendo a si mesmo que era necessário, dizendo a si mesmo que era por uma boa razão, dizendo a si mesmo que o dinheiro que enviava todo mês era amor tornado prático. Estivera tão certo. Estivera tão absolutamente certo de que estava fazendo a coisa certa. Pensou na última vez que realmente estivera em casa. 3 anos atrás, não, 4. 4 anos atrás, por apenas uma semana, uma breve visita espremida entre 2 projetos de trabalho. Ficar em um hotel, nem mesmo na casa, porque a casa precisava de reparos e ele não queria atrapalhar enquanto o trabalho era feito. Vir a sua mãe para 2 jantares e uma tarde. Então voou de volta. 4 anos. Ele cobriu o rosto com as mãos. Uma criança de 4 anos estivera viva por toda a sua vida desde a última vez que se sentara à mesa com sua mãe. Uma enfermeira tocou seu ombro gentilmente. Senhor, pode vê-la agora. Ele levantou-se, endireitou o paletó e andou pelo corredor. Mama Grace estava deitada em uma cama limpa com um soro no braço e um cobertor branco puxado até o peito. Parecia pequena contra os travesseiros. Parecia ter encolhido de alguma forma da mulher que lembrava. A mulher que parecera tão grande em sua infância, tão cheia de energia e presença. O tipo de mulher cujo riso podia encher uma sala e cuja voz chegava até o fim da rua quando chamava seus meninos para o jantar. Mas seus olhos, quando o viram entrar pela porta, ainda eram os mesmos, ainda afiados, ainda profundos, ainda cheios de algo que não tinha nome, mas que Daniel conhecera a vida inteira. Ele puxou uma cadeira perto da cama e sentou-se. Por um momento, apenas se olharam.
você parece magro, ela disse finalmente. Apesar de tudo, um pequeno som escapou dele. Algo entre uma risada e um soluço. Mamãe, disse ele. Estou bem. Como você está se sentindo? Ela moveu as mãos lentamente sobre o cobertor e ele a segurou. Melhor. Disse ela. Agora que você está aqui. Ele engoliu com dificuldade. Por que não me ligou? Perguntou. Sua voz saiu mais quieta do que pretendia. Por que não me contou? Ela ficou quieta por um momento. Você estava ocupado, disse ela simplesmente. Aquelas 3 palavras aterrissaram em algum lugar profundo no peito de Daniel e não se moveram. Você estava ocupado. Não como acusação, não com raiva ou amargura, apenas como fato, como uma coisa simples que ela decidira ser verdade, e portanto decidira ser razão suficiente para sofrer em silêncio em vez de incomodá-lo. Ele apertou os lábios e olhou para as mãos unidas, a dele grande, escura e forte, a dela pequena, fina e rachada nos nós dos dedos, e não conseguiu falar por muito tempo. Fora da janela do hospital, a cidade continuava fazendo o que cidades fazem. Em algum lugar, uma buzina de carro soou. Em algum lugar, música tocava. Em algum lugar, um grupo de pessoas riu de algo, e suas risadas flutuaram brevemente na noite antes de desvanecer. Daniel segurou a mão de sua mãe e ficou exatamente onde estava. Ficaram assim por muito tempo. Ele sentado, ela deitada imóvel, ambos quietos daquela forma como as pessoas ficam quietas quando há coisas demais para dizer e num bom lugar para começar. Foi Mama Grace quem falou primeiro. Como você me encontrou? Perguntou ela. Sua voz estava ficando um pouco mais forte agora, um pouco mais parecida com ela mesma. Estava no táxi, disse Daniel. Indo para a casa. Te vi no lado da estrada. Ela fechou os olhos lentamente, depois os abriu de novo. Estava tentando chegar à igreja, disse. A casa da irmã Margaret fica perto. Ela me dá comida às vezes. Daniel ficou muito imóvel. A irmã Margaret te dá comida, repetiu. Quando pode, disse Mama Grace simplesmente, sem vergonha, como se estivesse apenas explicando o tempo. Ela é uma boa mulher. Daniel levantou-se lentamente e foi até a janela. Ficou ali de costas para sua mãe por um momento, olhando para a cidade escura abaixo. Precisava de um segundo, apenas um segundo para colocar o rosto de volta no lugar antes de se virar de novo. Uma amiga de igreja vizinha estivera alimentando sua mãe enquanto ele enviava $1000 todo mês. Respirou para dentro. Respirou para fora. Então se virou e sentou-se de novo. Mamãe, disse cuidadosamente. Preciso que você me conte o que aconteceu desde o começo. Tudo. Ela o olhou por um longo momento. Ele podia vê-la decidindo algo da mesma forma que costumava decidir coisas quando ele era menino, pesando silenciosamente por trás dos olhos antes de falar. Você vai ficar com raiva, disse ela. Já estou com raiva, disse ele honestamente. Mas não de você. Nunca de você. Só preciso entender. Ela ficou quieta por outro momento. Então respirou fundo e começou. Havia começado, disse ela, cerca de 2 anos atrás. Antes disso, as coisas estavam bem o suficiente. Vítor não era perfeito. Podia ser preguiçoso. Às vezes desaparecia por dias sem dizer para onde ia. Mas as contas eram pagas. Havia comida na casa, e ele pelo menos estava presente. Dormia ali. Verificava como ela estava. Quando ela ficou doente uma vez, ele a levara para a clínica pessoalmente. Mas então algo mudou. Ela não sabia exatamente o que mudara. Suspeitava que fosse um grupo de amigos. Vítor começara a passar tempo com homens que dirigiam carros grandes e usavam roupas caras e sempre pareciam ter algum lugar empolgante para ir. Vítor começou a chegar em casa cada vez mais tarde. Então começou a não chegar em casa por dias. Quando voltava, era diferente, mais alto, mais impaciente. Cheirava a álcool às vezes. Andava pela casa como alguém que estava irritado apenas por estar ali. Tentei falar com ele, disse Mama Grace. Eu disse, Vítor, algo está errado com você. O que está acontecendo? Fale comigo. O que ele disse? Perguntou Daniel. Ela sorriu tristemente. Disse que eu era velha e me preocupava demais. Ela pausou. Disse que você era quem mandava dinheiro, não ele, então eu deveria cuidar da minha própria vida. As mãos de Daniel apertaram os braços da cadeira. Então o dinheiro começou a desaparecer, continuou ela. Explicou lentamente, cuidadosamente, como se descrevesse algo que ainda a confundia até agora. O dinheiro doméstico que Vítor deveria usar para comida e contas, e seus remédios começou a chegar atrasado.
Então começou a chegar em quantidades menores. Vítor sempre tinha uma explicação. Os preços subiram. Ele precisara consertar algo na casa. Houvera uma emergência de algum tipo. Ela acreditara nele no começo porque ele era seu filho e ela queria acreditar nele. Mas a comida na cozinha ficou cada vez menos. E então houve dias em que quase não havia nada. Comecei a comer uma vez por dia, disse ela. Para fazer durar. Daniel olhava para o chão. Não conseguia olhar para o rosto dela enquanto dizia essas coisas. E meus remédios, continuou ela. O médico me dera comprimidos para pressão arterial. Vítor deveria comprá-los todo mês. Ele parou de comprá-los há cerca de 8 meses. Disse que eram muito caros. 8 meses. Disse Daniel quietamente. Sim. Ele pensou no dinheiro que enviara todo mês. Os $1000. Pensou neles sentados na conta de Vítor enquanto os comprimidos de pressão arterial de sua mãe acabavam. Não disse nada. Deixou-a continuar. Então veio o dia, disse ela, cerca de 3 meses atrás, quando acordou e descobriu que a televisão havia sumido. Simplesmente sumido. O suporte ainda estava ali. Os fios ainda estavam ali, mas a televisão em si fora levada na noite. Perguntou a Vítor sobre isso e ele disse que vendera porque precisava pagar uma dívida. Ela ficou chateada, mas não disse mais nada. A televisão era apenas uma coisa. Então 2 semanas depois, a geladeira sumiu. Então o sofá bom da sala. Então o fogão de gás. Cada vez Vítor tinha uma desculpa. Cada vez a desculpa era diferente. E cada vez algo mais era levado. A casa ficava um pouco mais vazia, um pouco mais oca, um pouco mais como um lugar que fora silenciosamente abandonado. Pedi para ele parar, disse Mama Grace. Sua voz era firme, mas seus olhos estavam cansados. Eu disse, Vítor, esta é a casa do seu irmão. Ele a construiu. Você não pode vender o que pertence a ele. O que ele disse? Ela olhou para o teto por um momento. Disse que você estava longe e não se importava e nunca saberia. Ela pausou. Então disse que eu deveria ser grata por ter um teto sobre a cabeça. O quarto ficou muito quieto. Seu filho disse isso para você? Disse Daniel. Não era realmente uma pergunta. Sim, disse ela simplesmente. Daniel levantou-se de novo. Não conseguia ficar sentado com aquela frase no quarto. Andou até a janela e voltou. Andou até a porta e voltou. Então sentou-se de novo, pressionou as palmas das mãos nos joelhos e se forçou a ficar calmo. Não estava calmo, mas se forçou a ficar imóvel. Quando ele pediu para você sair? Perguntou. Ela o olhou. Pela primeira vez naquela noite, algo atravessou seu rosto que era mais difícil de ler. Não vergonha, exatamente. Mais como a expressão de alguém que fizera as pazes com algo doloroso e não queria ter que desfazer essa paz colocando-o em palavras. Ele não me pediu para sair, disse cuidadosamente. Daniel franziu a testa. Então como? Ele apenas parou de tornar possível para eu ficar. Ela disse isso tão quietamente, tão uniformemente, como se aquelas palavras não contivessem o peso de tudo o que continham. Ela explicou. Uma manhã acordou e não havia nada para comer na casa. Sem comida, sem gás para cozinhar, mesmo se houvesse comida, sem dinheiro no balcão onde Vítor às vezes deixava alguns dólares. Ela esperou. Vítor não voltou para casa naquele dia nem no seguinte. Ela tinha um pouco de dinheiro próprio, apenas uma pequena quantia que economizara das poucas vezes que vizinhos lhe deram coisas, e usou para comprar um pouco de comida e fez durar o máximo que pôde. No 4º dia, Vítor voltou com 2 homens que ela não conhecia. Os homens entraram no quarto de hóspedes e levaram a cama. Eu fiquei na porta e perguntei, Vítor, o que está acontecendo? Quem são esses homens? Ela pausou. Ele me olhou por um momento. Então disse aos homens para continuarem e foi sentar do lado de fora e fazer uma ligação. Depois que os homens foram embora, ela fora até Vítor e disse que precisava que ele comprasse comida e pegasse seus comprimidos na farmácia. Disse que não estava se sentindo bem. Disse que precisava de ajuda. Ele lhe deu $5. $5. Então entrou, trancou a porta do quarto e não saiu mais. 2 dias depois, ela acordara e ele simplesmente havia ido embora. Suas coisas tinham sumido do quarto. A chave da porta da frente que ela sempre mantivera no prego perto da porta tinha sumido. E quando tentou trancar a porta da frente por dentro, descobriu que a fechadura fora trocada em algum momento da noite e sua chave não funcionava mais. Ela fora trancada para fora de sua própria casa. Ela ficara parada na escada da frente por muito tempo naquela manhã,
não entendendo bem o que acontecera. Então lentamente, da forma como as coisas ficam claras mesmo quando não queremos que fiquem, ela entendera. Fora posta para fora silenciosamente, sem uma única palavra alta, sem discussão ou confronto. Apenas removida da forma como se remove um móvel velho, movida para o lado, colocada do lado de fora e deixada ali. Fui até a irmã Margaret primeiro, disse ela. Ela me deixou dormir na sala dela por 3 noites, mas ela tem sua própria família e eu não queria ser fardo. Então tentei encontrar outro lugar. Andei. Sentei em lugares diferentes. Ela olhou para as mãos. Ontem à noite andei demais e não consegui andar de volta. Então sentei para descansar. Foi ali que Daniela encontrara sentada para descansar. Quando ela terminou, o quarto ficou completamente silencioso. Daniel sentou com tudo o que ela contara assentando sobre ele daquela forma como a água fria assenta lentamente, alcançando completamente cada parte de você. Pensou em Vítor. Não com raiva, embora a raiva estivesse ali. Podia senti-la sentada na parte de trás de sua garganta como algo quente. Mas debaixo da raiva havia algo mais complicado, algo que ainda não tinha nome. Deixou isso de lado por enquanto. Haveria tempo para Vítor depois. Mamãe, disse. Ela o olhou. Sinto muito. Disse simplesmente, sem extras anexados. Sem explicações ou defesas. Apenas aquelas 2 palavras colocadas diante dela como uma oferta. Sinto muito por não ter estado aqui. Ela o olhou por um longo momento. Então estendeu a mão e bateu na dele 2 vezes, da forma que fazia quando ele era pequeno e algo o assustara. Você está aqui agora, disse ela. Daniel ficou no hospital até Mama Grace adormecer. Não demorou muito. A medicação que as enfermeiras lhe deram, combinada com o cansaço de tudo o que seu corpo carregara, a puxou para baixo rapidamente. Um momento ela estava olhando para ele, seus olhos suaves e firmes, e no seguinte sua respiração havia desacelerado e aprofundado, e sua cabeça inclinara-se gentilmente para o lado. Ele ficou com ela mais um tempo de qualquer forma, observando seu peito subir e descer. Olhou para o rosto dela daquela forma quieta como se olha para alguém quando está tentando memorizá-lo ou quando está compensando o tempo perdido. Notou as novas linhas em sua testa, as cavidades profundas sob suas maçãs do rosto, a forma como sua clavícula pressionava contra a pele. Ela sempre fora uma mulher pequena, mas nunca parecera frágil. Sempre parecerá algo sólido e inquebrável, como uma árvore curta e grossa que se dobra na tempestade mas nunca cai. Parecia frágil agora, e isso mais do que qualquer outra coisa que acontecera desde que pisara naquele avião foi o que fez a culpa sentar-se sobre ele como algo que não conseguia levantar. Levantou-se cuidadosamente para não acordá-la, ajeitou o cobertor um pouco mais alto sobre os ombros dela, e saiu para o corredor. Encontrou a enfermeira-chefe em sua estação e disse que o que quer que sua mãe precisasse, quarto privativo, comida melhor, cuidados extras, qualquer coisa, que arranjasse e mandasse a conta para ele. Pagou um depósito em dinheiro, deu seu número de telefone e fez a enfermeira repetir 2 vezes para ter certeza de que acertara. Então saiu do hospital, entrou em um táxi e disse ao motorista para levá-lo à casa de sua mãe. Sentiu o cheiro antes de entrar pela porta. Não um cheiro ruim exatamente, mais como o cheiro de um lugar que fora fechado e esquecido. Ar velho, poeira, o traçazedo fraco de algo que estragara em algum canto e nunca fora limpo. A porta da frente estava destrancada. Não apenas destrancada. A fechadura em si estava frouxa na moldura, pendendo levemente torta, como se alguém a forçara aberta em algum momento e nunca se incomodara em consertar. Daniel empurrou-a lentamente e entrou. Ficou na entrada e olhou ao redor. A primeira coisa que notou foi o espaço. Havia tanto dele, vazio, nu, e quanto espaço onde móveis costumavam estar. Lembrava-se deste quarto, a sala que mobiliara pessoalmente, escolhendo cada peça cuidadosamente de um catálogo online, pagando extra para ter as boas enviadas. Havia um sofá longo em tecido verde escuro, uma mesa de centro de vidro, uma televisão montada na parede, uma estante que sua mãe pedira especificamente porque gostava de manter sua Bíblia e seus poucos outros livros onde podia vê-los. O sofá tinha ido embora, a mesa de centro tinha ido embora, a televisão tinha ido embora. Podia ver os 4 pequenos buracos na parede onde o suporte estivera e o contorno retangular deixado para trás onde a tinta não desbotara tanto quanto o resto da parede. A estante ainda estava ali, mas estava vazia. Daniel andou lentamente de cômodo em cômodo, e em cada cômodo encontrou a mesma história contada de forma diferente. A mesa de jantar tinha ido embora as 4 cadeiras ainda estivessem ali, alinhadas contra a parede como se esperassem uma mesa que nunca voltaria. A cozinha não tinha fogão, não tinha geladeira. Os balcões estavam vazios. Havia uma panela no chão e um copo de plástico ao lado. O quarto de sua mãe era o mais triste. O estrado da cama ainda estava ali, mas o colchão fora levado.
Ela dormira nas ripas de madeira nuas ou não dormira no quarto de todo. Não conseguia dizer. Havia um cobertor fino dobrado no chão perto da janela. Isso era tudo. Ficou na porta daquele quarto por um longo tempo. Pensou em Mama Grace acordando toda a manhã nesta casa. Neste vazio, neste despejamento silencioso de tudo o que fazia uma casa parecer uma casa. Pensou nela cozinhando uma refeição por dia para fazer a comida durar. Pensou em seus comprimidos de pressão arterial acabando e ninguém vindo reabastecer. Pensou nela andando para a igreja da irmã Margaret para comida. A forma como uma mulher que outrora trabalhara 3 empregos para alimentar seus filhos e nunca pedira nada a ninguém agora precisava pedir a uma vizinha algo para comer. Virou-se e foi para o antigo quarto de Vítor. A porta estava aberta. O quarto estava vazio. O que quer que Vítor possuía tinha ido embora. O guarda-roupa, a pequena televisão que tinha ali, as malas que vira penduradas na porta durante sua última visita 4 anos atrás. A única coisa que restava era um único sapato debaixo da cama, apenas um, o que de alguma forma fazia tudo parecer mais descuidado do que se não houvesse nada. Vítor não apenas fora embora. Vítor se esvaziara e fora embora. Daniel sentou-se em uma das 4 cadeiras da sala de jantar, ainda alinhadas contra a parede, ainda esperando, e ligou para Clara. Ela atendeu no primeiro toque. Daniel. Sua voz era quente e acordada mesmo sendo meio da noite onde ela estava. Como ela está? Como você está? Ele contou tudo. Contou sobre a estrada e o hospital e as palavras do médico. Contou o que sua mãe disse sobre Vítor e os móveis e os remédios e a porta trancada. Contou sobre a casa, como estava sentado nela agora em um quarto quase vazio em uma cadeira que não tinha mais onde ser cadeira. Clara ouviu sem interromper. Era uma das coisas que sempre amara nela. Ela sabia quando ficar quieta. Quando terminou, ela ficou em silêncio por um momento. Onde está Vítor? Perguntou. Não sei, disse Daniel. Ele não está aqui. Suas coisas foram embora. Você vai encontrá-lo? Sim. Outra pausa. Tenha cuidado como faz isso, disse Clara quietamente. Sei o que você está sentindo agora, mas tenha cuidado. Ele sabia o que ela queria dizer. Agradeceu. Também sabia que ter cuidado seria muito difícil. Como está a mamãe? Perguntou Clara. Dormindo, estável. Ela é forte. O médico disse isso. Ela sempre foi forte, disse Clara. Ela criou você, não foi? Ele quase sorriu com isso. Quase. Descansa um pouco se puder, disse Clara. Mesmo um pouco. Você não pode ajudá-la a se desmoronar. Vou tentar, disse, sabendo que não dormiria. Daniel. Sim. Estou orgulhosa de você por estar ali. Sei que não é o momento certo para isso, mas eu disse que algo estava errado. Ele inclinou a cabeça contra a parede. Você disse, concordou. Você estava certa. Estou sempre certa, disse ela gentilmente. Você sabe disso. Ele se despediu e desligou o telefone. Passou a noite na casa. Não havia cama, então dobrou o paletó, colocou no chão do quarto de sua mãe e deitou-se em cima. Não dormiu muito. Deitou-se de costas no escuro e encarou o teto e ouviu os sons da rua lá fora, um cachorro latindo à distância, uma moto passando de vez em quando, o silêncio lento e profundo em que as cidades caem nas horas pequenas da manhã quando quase todos estão dormindo. Pensou em Vítor, não no Vítor que fizera tudo isso. Ainda não. Pensou primeiro no Vítor que lembrava da infância. Um menino pequeno que costumava segui-lo por toda parte, que queria fazer tudo o que Daniel fazia, que chorou quando Daniel o deixou para trás em um passeio de bicicleta porque era jovem demais para acompanhar. Pensou no Vítor que costumava entrar escondido em seu quarto tarde da noite e sussurrar através do escuro, Daniel, você está acordado. Não consigo dormir. E Daniel suspirava e fazia espaço, e eles ficavam ali conversando sobre nada até ambos adormecerem. Aquele Vítor, ele tentou entender como aquele menino se tornara o homem que vendeu o colchão de sua mãe e trocou as fechaduras. Não tinha uma resposta. Ainda não, mas ia encontrar uma. De manhã, foi ver os vizinhos. Uma mulher mais velha chamada Sra. Pauline morava ao lado e vivera ali por 20 anos. Ela abriu a porta e olhou para Daniel por um longo momento antes de falar. Você é o Daniel, disse. Não era uma pergunta. Sim, senhora. Sua mãe fala de você. Ela se afastou para deixá-lo entrar, e ele sentou em sua sala pequena e arrumada e aceitou a xícara de chá que ela colocou diante dele. Ela sentou-se em frente a ele com as mãos no colo e o rosto arrumado na expressão cuidadosa de alguém que esperara para dizer algo há muito tempo e estava escolhendo suas palavras lentamente.
Ela lhe contou coisas que ele não sabia. Contou que no ano passado estivera observando a casa com crescente preocupação. Vira os homens virem e levarem coisas às 2 horas da tarde, 3 horas da manhã às vezes, como se Vítor estivesse tentando fazê-lo silenciosamente. Batera na porta uma vez para ver como Mama Grace estava e a encontrara sentada sozinha com nada além de uma xícara de água, parecendo mais magra do que deveria. Levara comida ela mesma várias vezes. Tentei ligar para você, disse a Sra. Pauline. Pedi o número de seu telefone à sua mãe. Ela disse que você estava ocupado com o trabalho e não queria incomodá-lo. Daniel apertou os lábios. Vítor, disse. Sabe onde ele está? A Sra. Pauline o olhou com o tipo de olhos que viram muitas coisas e pararam de se surpreender com qualquer uma delas. Há um prédio de apartamentos na rua Crescent, disse. O alto com o portão azul. Alguém me disse que ele tem vivido ali nos últimos meses. Ela pausou. Um apartamento bonito, do tipo que custa muito dinheiro todo mês. Daniel deixou a xícara, agradeceu e levantou-se. A rua Crescent ficava do outro lado da cidade. Era um tipo diferente de rua daquela onde Daniel crescera. Mais larga, mais limpa. O tipo de rua onde os buracos realmente eram tapados, onde as luzes da rua realmente funcionavam, onde os prédios tinham seguranças parados nos portões com pranchetas e rostos sérios. Havia carros caros estacionados em ambos os lados. Uma mulher passou com um cachorrinho na coleira, usando óculos de sol, embora amanhã ainda fosse jovem e o sol mal estivesse quente. Daniel encontrou o prédio com o portão azul sem muita dificuldade. Era alto, pelo menos 8 andares, com uma fachada branca lisa e janelas escuras que captavam a luz da manhã e a jogavam de volta para você. Havia uma guarita no portão e dentro dela um jovem de uniforme passado que olhou para Daniel com suspeita educada. Bom dia, disse Daniel. Estou procurando um homem chamado Vítor. Ele mora aqui. Qual apartamento? Perguntou o guarda. Não sei o número. O sobrenome dele é Miller. O guarda olhou para sua prancheta, passou o dedo pela página e olhou para cima novamente. Apartamento 4B. Mas preciso ligar primeiro, senhor. Não posso deixar ninguém entrar sem. Por favor, não ligue, disse Daniel. O guarda piscou. Daniel o olhou firmemente, não com raiva. Sua voz era calma, seu rosto era calmo, mas com um peso quieto e certo de um homem acostumado a ser ouvido. Sou o irmão dele vindo de longe. Gostaria de surpreendê-lo. Ele pausou. Por favor. O guarda o olhou por outro momento. Então pressionou um botão e o portão azul se abriu lentamente. Daniel pegou as escadas em vez do elevador. Precisava do tempo. Precisava daquelas 4 lances de degraus e do som de seus próprios passos no concreto para fazer algo com a coisa que estava se construindo em seu peito. Subiu lentamente e deliberadamente, uma mão deslizando pela parede pintada, respirando firmemente. Quando chegou ao 4º andar e entrou no corredor, havia colocado a coisa quente em algum lugar gerenciável. Não ido embora, apenas contido. Encontrou o 4B no fim do corredor. Tinha uma porta sólida escura com um pequeno número de bronze nela. De algum lugar dentro, podia ouvir música. Algo baixo e fácil. O tipo de música que uma pessoa toca quando está completamente relaxada, completamente confortável, completamente sem preocupações. Daniel bateu. Silêncio. A música continuou. Bateu de novo, mais alto desta vez. A música parou. Passos. Uma pausa. O tipo de pausa que significava que alguém estava olhando pelo olho mágico. Então outra pausa, mais longa, como se estivesse decidindo algo. Então a porta se abriu. Vítor tinha engordado. Essa foi a primeira coisa que Daniel notou. Da última vez que vira o irmão, 4 anos atrás, Vítor fora magro e com aparência juvenil, com uma espécie de beleza fácil que fazia estranhos sorrirem para ele. Ainda era bonito agora, mas mais macio. Seu rosto estava mais cheio. Vestia uma camisa de seda amarela pálida, calças de aparência cara e chinelos que provavelmente custavam mais do que os sapatos da maioria das pessoas. Segurava um telefone em uma mão. Encarou Daniel. Daniel encarou ele. Por um longo momento, nenhum dos dois disse nada. Então Vítor abriu a boca e fez algo que Daniel não esperara. Sorriu. Não um sorriso real. Era o sorriso rápido de superfície de um homem que fora pego de surpresa e estava buscando armadura familiar. Daniel, disse na voz suave e quente que sempre fora sua maior ferramenta. Irmão, você está aqui. Por que não me disse que vinha? Entre. Entre. Não, disse Daniel quietamente. Vítor parou. Não faça isso, disse Daniel.
Não sorria para mim como se eu tivesse acabado de chegar para uma visita. Não tente facilitar isso. Algo se moveu por trás dos olhos de Vítor. O sorriso não saiu completamente do rosto dele, mas mudou de forma, tornou-se algo mais duro por baixo. Ele se afastou sem outra palavra, e Daniel entrou. O apartamento era bonito, mais que bonito. Era o tipo de apartamento que exigia dinheiro de verdade para manter. Grande, arejado, com tetos altos e pisos de cerâmica limpos e uma sala mobiliada com o tipo de gosto cuidadoso que custa muito para fingir. Havia um sofá largo de couro, uma televisão grande na parede, uma mesa de jantar de vidro com 4 cadeiras, uma cozinha visível através de um arco amplo aberto, limpa e abastecida, um fogão adequado encaixado elegantemente no balcão. Daniel ficou no meio da sala e olhou ao redor lentamente. Então olhou para o irmão. Este é um lugar bonito, disse. Vítor disse nada. Quanto é o aluguel? Perguntou Daniel. Ainda nada. Vítor. A voz de Daniel permaneceu quieta. Essa era a coisa sobre a raiva de verdade. O tipo mais profundo. Não precisava ser alto. Encontrei nossa mãe sentada no lado da estrada ontem à noite, disse. Ela pesava quase nada. Ela tem uma infecção que não foi tratada por semanas. Ela não toma seus comprimidos de pressão há 8 meses. Ela tem conseguido comida de uma vizinha da igreja. Ele pausou. E ela foi trancada para fora da casa que construí para ela. Vítor olhou para o chão. Fui à casa, continuou Daniel. Quase não sobrou nada nela. O sofá, a geladeira, o fogão, o colchão, tudo foi embora. Deu um passo lento para frente. Preciso que você me explique claramente agora onde foi parar meu dinheiro. Todo ele dos últimos 2 anos. Vítor ergueu os olhos. E ali estava, debaixo da camisa cara e do rosto macio e da calma praticada. Algo cru, algo encurralado. Algo que estivera esperando atrás de uma porta fechada por muito tempo e agora estava pressionado contra ela por dentro, empurrando para sair. Seu dinheiro, disse Vítor. Sua voz também estava quieta. Mas tinha uma qualidade diferente. Uma ponta que fora afiada ao longo dos anos. Foi isso que você acabou de dizer. Seu dinheiro, Vítor. Não. Vítor levantou uma mão. Você veio aqui para me fazer perguntas. Tudo bem. Deixe-me fazer uma primeiro. Deu um passo para frente. Sabe quanto tempo morei naquela casa? Cuidando de tudo. Pagando pessoas, lidando com problemas, gerenciando reparos, sentando com a mamãe quando ela estava doente. Tudo isso. Cada dia enquanto você estava do outro lado do mundo vivendo sua vida grande. Daniel o olhou firmemente. Sei. Sabe. A voz de Vítor estava subindo ligeiramente. Não completamente, ainda não, mas subindo. Sabe como é ser quem fica? Ser quem ninguém escreve artigos sobre. Ser quem está apenas ali fazendo o trabalho invisível enquanto todos falam o quão grande Daniel é, o quão bem-sucedido Daniel é, o quão orgulhosos todos deveríamos ser de Daniel. Ele parou. Sua mandíbula estava apertada. Você mandou dinheiro. Sim, você mandou dinheiro. Mas você não se mandou. Você mandou dólares e chamou de amor e voltou para sua vida. O quarto ficou muito quieto. Vítor, disse Daniel depois de um momento. O que você está descrevendo, os anos que passou ali, o trabalho, a solidão, eu ouço. Ouço tudo isso. Ele pausou. Mas nossa mãe está em uma cama de hospital agora. Ela estava sentada no chão em uma rua escura, doente e sozinha e com fome. Isso não é sobre o que eu fiz ou não fiz. Isso é o que você fez. Vítor olhou para o lado. Você vendeu os móveis dela, disse Daniel. Você parou de comprar seus remédios. Você trocou a fechadura e foi embora. Sua voz permaneceu uniforme, mas cada palavra aterrissava como algo colocado deliberada e cuidadosamente sobre uma mesa. Preciso que você me ajude a entender como você foi de se sentir invisível a fazer essas coisas para aquela mulher. Vítor sentou-se no sofá de couro. Colocou o telefone na almofada ao lado e a cabeça nas mãos. Ficou quieto por um longo tempo. Daniel esperou. Quando Vítor finalmente falou, sua voz havia mudado. A ponta ainda estava ali, mas algo mais havia se infiltrado por baixo. Algo cansado. Algo que soava muito fracamente como um menino que fizera-se parar de chorar há muito tempo e agora não tinha certeza se lembrava como começar de novo. Ficou demais, disse sem levantar a cabeça. Simplesmente, ficou demais. O dinheiro nunca era suficiente. Você mandava o que mandava, mas sabe quantas coisas custam aqui? A casa sempre precisava de algo.
A saúde da mamãe, o proprietário. Quero dizer, nem havia proprietário porque você construiu a casa, mas sempre havia outras coisas. Água, luz, reparos, os comprimidos dela, as consultas médicas. Ele pausou. E então minha própria vida. Eu não tinha vida. Não tinha nada que fosse meu. Eu era apenas o homem na casa da mamãe, gerenciando seu dinheiro, vivendo sua caridade. Vítor, eu sei. Ele levantou a cabeça. Então seus olhos estavam vermelhos nas bordas. Eu sei que o que fiz foi errado. Não estou tentando dizer que não foi. Eu só. Ele parou, apertou os lábios. Comecei a pegar um pouco para mim, apenas um pouco no começo e então um pouco mais. E então me disse que merecia. Me disse que você me devia. Me disse todo tipo de coisas. Levantou-se e foi até a janela e olhou para a cidade abaixo. E quando entendi que fui longe demais, disse quietamente. Eu tinha ido tão longe que não conseguia ver o caminho de volta. Então apenas continuei. Daniel ficou muito imóvel e ouviu aquelas últimas palavras. Eu apenas continuei. Havia ouvido confissões antes nos negócios, de pessoas que cometeram erros que custaram dinheiro à empresa, que sentavam do outro lado da mesa e explicavam como uma má decisão silenciosamente se tornara desconhecia o som particular de uma pessoa descrevendo o momento em que escolheu parar de escolher. O momento em que entregou o volante para algo pior do que ela mesma e apenas observou para onde dirigia. Reconheceu aquele som na voz de seu irmão. Não o fez menos com raiva, mas fez a raiva mais complicada. E raiva complicada é mais difícil de carregar limpamente. Mais difícil de colocar em algum lugar e ir embora. Cruzou o quarto e ficou ao lado de Vítor na janela. Por um momento, ambos olharam para a cidade juntos. Daqui de cima, 4 andares acima, parecia quase pacífica.